Olá, seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus. Desde que ela transforme a sua vida. Glória a Deus, glória a Deus. Amém, glória a Deus. Querido, eu quero que você abra lá comigo, por gentileza, em Mateus 16. A gente entendeu um texto que a gente usa, o significado desse texto é riquíssimo, então a gente usa ele para muitas coisas. Mas eu vou tratar hoje de uma área específica, que às vezes eu cito aqui, mas me deu vontade de me aprofundar mais um pouco nisso. Mateus 16, versículo 21. Esse episódio é um episódio onde Jesus está se apresentando, está tratando com seus discípulos de quem ele é, que ele é o Cristo. Mas na realidade ele recebe essa resposta por revelação de Pedro. Então diz assim lá no 21: desde esse tempo começou Jesus a mostrar a seus discípulos que lhes era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Então Jesus estava falando sobre circunstâncias adversas, porque na nossa vida, na vida de todo mundo, vai ter circunstância adversa. Querido, se você não tem circunstância adversa, deixa eu dizer para você, você está dopado. Porque não tem como viver nesse mundo e não ter circunstâncias adversas. Não tem como viver nesse mundo e não ter aflições. Não tem como viver nesse mundo e não provar de dor. Dor que eu digo na carne? Não. Mas de momentos onde a gente sinta uma dor ou um sofrimento. Faz parte do amadurecimento de qualquer pessoa. Então, as circunstâncias, as aflições, Jesus deixou bem claro. Elas estariam no mundo, mas que a gente tivesse o quê? Abatido? Ficasse abatido? Não, tem de bom ânimo. Por quê? Porque eu venci o mundo. Então ele está dizendo, olha, eu passei por aflições, eu passei por circunstâncias, eu passei por situações, mas fica tranquilo, fica animado, porque a tua vitória está no teu ânimo, na tua alegria, diante da adversidade. E por que eu posso dizer isso para vocês? Porque eu passei pelo mundo e eu venci. E você vai vencer também, porque se você está em mim, você é mais do que vencedor. O que é mais do que vencedor? É aquele que nem lutou, mas recebe o prêmio. Eu gosto muito do exemplo que diz que é a mulher do lutador. A mulher do lutador, ela está em casa, hoje em dia pode ser o marido da lutadora, está em casa, não treinou, não levou soco, não apanhou. O marido vai para a luta, apanha, bate, faz o que tem, mas quando ele ganha a luta, o prêmio é de quem? Dos dois. Então ela é o quê? Ela é mais do que vencedora, porque ela não pagou o preço e vai usufruir do prêmio. Você é mais do que vencedor em Cristo, porque você não vai precisar ir para a cruz, você não vai precisar ser pregado na cruz, mas você vai usufruir do prêmio, amém? Então Jesus está dizendo, no mundo vai ter aflição. Aí ele vai dizer, chora aos pés da cruz que eu resolvo? Não. Fica abatido que eu resolvo? Não. Ele diz, tem de bom ânimo, fica animado, porque eu venci o mundo, você vai vencer também. E aqui ele está tratando com os discípulos sobre circunstâncias contrárias que viriam, momentos de dor. E aí ele diz, mas quando ele está falando sobre isso, Pedro, o mesmo que tinha entendido que ele era o Messias, que ele era o Cristo, Pedro já tinha tido a revelação através do Espírito, mas Pedro fala uma frase para ele. Pedro diz assim, e Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo dizendo, tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Qual é aqui a dualidade do assunto? Pedro entendeu que ele era o Cristo. Se Pedro entendeu que ele era o Cristo, o Messias, todas as promessas para o Cristo, o Messias, teriam que se cumprir. Entre elas, o de morrer e ressuscitar. Se Pedro entendeu isso, como Pedro está dizendo então, você é o Cristo, mas você não precisa passar por isso? Não faz sentido, porque se ele é o Cristo, ele precisaria passar por isso, mas não teria problema, porque ele ia ressuscitar e ia ser vitorioso. Então quando Pedro diz, Senhor, de modo algum, você não passa por isso, ele está negando a revelação que ele teve. Agora, perceba bem, é o mesmo Pedro que recebeu uma inspiração do Espírito Santo, o mesmo.
a gente entende aqui que é muito pouco tempo depois, ele recebe uma outra influência. Agora, a resposta de Jesus, ela é muito curiosa e você pode ter receio de usar. Mas se Jesus fez, eu acho melhor você começar a imitar também. Porque Jesus diz o seguinte, Jesus, voltando-se a Pedro, disse: arreda Satanás. Querido, muitas vezes na nossa vida, nós às vezes temos circunstâncias com pessoas, quando na realidade a gente não tem que ter problema com as pessoas. Nós temos que ter a nossa indignação deve ser colocada para a influência que está sobre a pessoa. Na vida pastoral, muitas vezes eu faço gabinete com o cão. Porque a pessoa senta na minha frente e eu sei que não é ela que está falando. Ah, mas é o quê? Ela roja? Não roja, não faz nada disso. Mas tem alguns cacuetes, muito raramente eles olham no meu olho, muito raramente eles, quando falam mentira ou manipulação, eles demonstram convicção para mim. Então, com o tempo, você vai aprendendo algumas coisas. Em algumas áreas, eu paro de falar com a pessoa e começo a falar com a influência. Porque dá menos trabalho. Às vezes, você fica discutindo com a pessoa vai te enrolar. Manipulação vai rolar. Mas quando você fala com a influência, vai dizer: olha, manipulação aqui não tem vez, em nome de Jesus, sai, acabou, e a conversa prossegue. Mas a gente é tímido para isso. A gente às vezes é tímido para tomar uma postura. E eu já falei aqui algumas vezes. Isso é tudo muito sutil, porque demonstra um cuidado com você. Então é aquela sua amiga que fala assim: não sei como é que você aguenta esse homem. Arreda Satanás. Não sei como você ainda está nessa igreja. Arreda Satanás. Mas ninguém te dá valor. Arreda Satanás. Por quê? Porque Jesus está ensinando aqui que a autopiedade não é bíblica. Não é bíblica. Ter pena de si mesmo não é bíblico. Ter compaixão de si mesmo não é bíblico. A Bíblia não permite que nós tenhamos compaixão de nós mesmos. Nós temos que ter compaixão do outro. Mas de nós mesmos, nós temos que ter a convicção do que a palavra diz sobre nós. E o que a palavra diz sobre nós? Somos mais que vencedores, embaixadores em Cristo. A nossa geração será poderosa nessa terra. Nada nos falta, porque temos um bom pastor. Cristo levou sobre si as dores e enfermidades. Na cruz ele se fez pobre para que eu fosse rico. Então eu não posso ter pena. Eu não posso ter autopiedade de algo que a circunstância está me dizendo, se a palavra diz ao contrário. Eu preciso ficar com o que a palavra diz. Então Jesus nesse texto está identificando para nós que a autopiedade é uma influência demoníaca. Amém? Você vai: pastor, de onde o senhor tira essas coisas? Do Espírito, querido, da vida. Amém? Graças a Deus eu tenho ministro aqui para pegar doutrina, para pegar ensinamento, mas o Senhor me usa para falar de coisas da vida. E nós estamos em um momento particular dessa igreja de transição. E deixa eu te dizer, a autopiedade não vai permitir que você mude de lugar. Não permite, porque você vai olhar para você e nunca vai se ver como Deus te vê. Agora deixa eu dizer, quem escolhe o que vê sou eu e você. Como ver? Eu e você. Querido, a gente pode enxergar a mesma coisa, mas entender de modo diferente. Você pode olhar para um céu azul e dizer: está quente, e eu posso dizer: o dia está lindo. Você pode olhar para um dia de chuva e falar: que dia feio, e eu posso dizer: que dia bom para descansar. Vai depender da minha forma de enxergar. Mas o que Jesus está nos ensinando aqui? A autopiedade, ela é uma ação demoníaca. Ela é uma influência de Satanás. Você não vai encontrar na Bíblia Deus dizendo: tende piedade de ti. Não vai. Todas as vezes que alguém se prostra diante de Deus, que alguém diz que não é algo, Deus vem com uma palavra dizendo o que ele é. E todas as vezes que alguém abaixa a cabeça, Deus diz, e se prostra, Deus diz: levanta. Levanta, olha para mim. Ergue os seus olhos para o monte, porque é de lá que vem o socorro. Deus não vai mandar você ficar de cabeça baixa. Mas o que nós devemos entender? Que essa decisão é nossa. Então, é muito importante que para você tenha aquilo que Deus prometeu, e você hoje, eu creio, que você não vai ganhar nenhuma promessa nova. Não tem inspiração nenhuma até esse momento de que você ganhe uma promessa nova. Na verdade, você está aqui hoje para rever as promessas que você já recebeu.
que foram roubadas por autopiedade, que foram roubadas por terceirização, que foram roubadas por vitimismo. Pastor, mas que palavra é essa? É a que eu precisei receber também, para algumas coisas que eu disse que eu não ia fazer mais, que eu não conseguia. Só que foi Deus que disse que eu ia fazer. Quem é mentiroso? Eu não posso, Deus não mente. Deus não é homem e já é suficiente. Deus não é homem, já é versículo suficiente. Mas ele diz, para que minta, seja todo homem mentiroso. Deus não está acusando que o homem é mentiroso, mas ele está dizendo, se for para falar contrário ao que eu digo, é mentira. Mesmo que a intenção seja boa. Por exemplo, nós não combatemos médicos, pelo contrário, os médicos são nossos aliados, amém? Porque se fosse assim, a gente quando ficasse doente não ia no médico, né? Mas a gente não combate. Mas eu não estou dizendo que o médico é mentiroso. Não, ele está falando a verdade da terra, a verdade natural, a sabedoria e o conhecimento humano. Mas eu preciso entender, ele me deu o que ele tem, o conhecimento dele. Mas eu tenho um que tem um conhecimento acima do dele. Então, se for para ficar entre a palavra de Deus e a palavra do médico, a palavra de Deus, a do advogado, a palavra de Deus, a do gerente do banco, a palavra de Deus ou o relatório bancário, eu vou ficar com a de Deus. Seja todo homem mentiroso, querendo ou não querendo, sendo bom ou não sendo, e a palavra de Deus verdadeira. Amém, queridos? Então, a gente vai ver Jesus trazendo essa consideração. E quando que esse negócio entrou? Quando que entrou esse negócio de vitimismo? Quando que entrou esse negócio de terceirização? Porque o que acontece com a terceirização? Ela não é necessariamente porque você é mau caráter, não. Ou porque você é fraco. É porque a terceirização, ela tira de nós a responsabilidade. Querido, deixa eu dizer uma coisa. Quer ver uma igreja lotada, lotada, lotada? É o pastor dizer assim, ó, eu sou bom, eu oro por você e você fica bom. Agora, ser verbiano dá trabalho. Ser verbiano dá muito trabalho, porque a gente diz para você assim, você ora, você declara, você se posiciona e vai acontecer. Ou você acha que eu não sou convidado para benzer carro, para benzer loja, para benzer... Eu sou convidado para isso tudo, querido. E eu entendo o que a pessoa está dizendo, porque a Bíblia, na Velha Aliança, consagrava coisas, não tem nada demais nisso. Mas quando nós vamos, nós oramos pela pessoa, porque o abençoador do negócio dele é ele. É a vida dele que abençoa. Mas não é mais fácil terceirizar? É mais fácil. Eu vou lá, o pastor ora, o pastor expulsa o demônio e vida que segue. E aí você vai chegar aqui, eu vou falar, não, diga, eu não quero você, demônio. Pastor, aqui na igreja vocês não expulsam o demônio? Quase todo culto, querido. Quase todo culto. E por que a gente não vê? Porque a gente não dá microfone pro diabo. Ele chega aqui e antes da gente falar, sai em nome de Jesus, a gente fala, cala a boca em nome de Jesus. Primeiro ele cala, depois ele sai. Porque ele não vai sair resmungando. Ele não vai sair falando o que quer. A gente não quer ouvir o que ele tem para dizer. A gente só quer que ele saia. Mas antes a gente manda calar a boca. Ah, então é por isso. É por isso, você nunca vai saber. Porque quando chega aqui, a gente percebe. A primeira coisa que a gente fala, cala a boca em nome de Jesus. Fica quieto em nome de Jesus. Está tudo bem, você não precisa saber. E por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes é mais fácil terceirizar. Fazer um espetáculo aqui, né? Quem está aí? O que você vai fazer? Querido, eu quero lá saber o que o diabo vai fazer. Eu quero lá saber quem é o nome dele. Não quero nada. Quero que ele vá embora. Amém? Mas seria mais fácil, porque as pessoas iam trazer para mim a glória. Mas não há glória aqui em homens, a glória aqui está em Deus. E essa glória foi repartida para você. Bom, abre lá para a gente ver o início desse trem. Gênesis 3. O homem peca. O que é que me deixaram no escuro? Glória a Deus. É porque eu desci na escada. Vou subir. Então, Gênesis 3, o homem pecou. Pecou por quê? Porque desobedeceu a Deus. Tinha um comando, não vou fazer. E o que o diabo faz sempre? Ele vai questionar a palavra de Deus. Então, Gênesis 3:4, a mulher guia da serpente: se eu comer da árvore do fruto do bem e do mal, eu vou morrer. E aí a serpente lá no versículo 4 diz: é certo que não morrereis. Então é sempre comum que o diabo não muda, tá, querido? Ele é trabalhador, a gente tem que admitir. Ele é perseverante, mas ele não é criativo. O que ele fez em Gênesis, ele faz até hoje. Ele vai fazer o quê? Deturpar a palavra de Deus. Aí ele diz: é certo que não morrereis.
Na realidade, Deus sabe que no dia que você comer dessa árvore, os seus olhos vão se abrir e você vai conhecer o bem e o mal, verdade. Quando o homem comeu da árvore, conheceu o bem e o mal, só conhecia o bem. Mas aí comeu da árvore, provou do mal. E a gente sempre fala aqui, eu sempre falo aqui, que o mal nada mais é do que a ausência do bem. Deus não queria que você conhecesse a ausência do bem. Mas se você provou, você vai conhecer o bem que ele fez e a ausência dele. Mas quando o ser humano faz isso, ele perde no mesmo momento a intimidade com Deus. E é esse lugar que o inimigo sempre vai querer levar a gente. O lugar da falta de ousadia ou de intimidade com Deus. Como? Apontando uma falha sua, apontando um erro seu, apontando uma justificativa para você ser como é. Ele vai dizer, você é assim porque quando você era criança aconteceu isso. Você é assim, porque, querido, Deus não está anulando a sua dor. Ele conhece a sua dor. Amém? Ele só não aceita que essa dor faça o destino da sua vida, porque Ele tem um destino para você. Ele tem um plano para você. E aí, lá em Gênesis 3 ainda, eles entenderam que estavam nus. Nós vamos entender isso como eles perderam a glória de Deus que revestia eles, mas também eles entenderam que a malícia entrou. Que a nudez em Deus não tem nada demais, mas quando entra a malícia, a nudez começa a ser problema. E aí essa distância de Deus, eles se escondem, etc. Mas quando diz, perguntou-lhe Deus, lá no 11, quem te fez saber que estava nu? Quem te fez saber? Então tem uma influência que vai dizer para você em que condição você está. Tem uma influência que vai te mostrar a circunstância. Porque alguém vai te fazer saber, há uma voz que vai dizer para você qual a sua circunstância mundana. Porque Deus já tinha dado a circunstância de Adão e Eva, filhos de Deus, livres para viver no jardim, para ter tudo o que quisesse. Mas uma voz disse para eles uma outra condição. E Deus pergunta, quem te disse? Aí vem a primeira terceirização bíblica. A mulher que tu me deste por esposa, ela me deu da árvore e comi. Por quê? Porque é mais fácil eu justificar do que eu matar no peito. E aí ele vai para a mulher. E aí foi a serpente. Nenhum deles aqui diz assim, eu vacilei. Deus me perdoa, eu errei. E deixa eu te dizer, Deus sabia que eles iam errar. Deus sabe que você vai errar. Deus conhece as suas fraquezas. O que vai ser decisivo na sua vida? É se você vai matar no peito ou vai terceirizar. É se você vai dizer, eu errei, me perdoa, pecado confessado, resolvido. Arrependimento, resolvido em Deus. Deus não vai te condenar, você não vai arrastar corrente sobre isso. Fez, está feito, conserta. Mas aqui essa influência já começa a agir, porque dentro da desobediência vai acontecer o quê? A terceirização e o vitimismo. Eu fiz por conta de alguém, eu fiz por causa disso. Queridos, deixa eu dizer, não vai chegar a lugar nenhum. Não vai chegar a lugar nenhum. Ninguém quer ser conduzido por um cabeça de uma casa, por um líder, que quando dá problema, joga para outro. Por quê? Porque pode cair na tua mão. Como é que eu vou ter um líder que quando tem um problema, ele diz que o problema fui eu? Não, querido, quando você é cabeça, mata no peito. E se você está aqui, você é líder em alguma coisa. Ou você é a cabeça da sua casa, ou você é líder no seu trabalho, ou você é líder de uma sessão, algum lugar você tem alguma posição de autoridade. E as pessoas querem estar com alguém que diga, eu fiz, eu resolvo. Mas não foi você, foi seu subordinado. Querido, eu gosto quando o centurião diz para Jesus, né? O centurião diz, eu entendo de autoridade, porque eu digo vai, eles vão, eu digo vem, eles vêm. Para o bem e para o mal, querido. Deu certo ou deu errado, eu sou autoridade. Mas o vitimismo entra aqui, bem no início. A terceirização. E o que isso faz com a nossa vida? Atrasa, paralisa. Porque Deus não quer justificativa, Deus quer mudança de atitude. Querido, deixa eu dizer, para tudo na vida da gente tem uma justificativa. Para tudo, tudo. Você tem motivo para fazer qualquer coisa nessa vida. Você tem motivo para matar pessoas. Que não falta, querido. Se você anda em Campo Grande, dirigindo, você tem motivo para matar uns 6 por dia. Amém? Que Deus os tenha em bom lugar, mas
Pelo amor de Deus. Nenhuma van cruza na sua frente, nenhuma moto bate no teu retrovisor, ninguém usa o som acima da medida perto de você, ninguém desrespeita você. É claro que sim. Mas o que eu tenho que fazer? Eu tenho que saber que eu vou responder por tudo que eu fizer. Então, essa influência entrou lá na frente. E aí a gente vai ver que isso se relaciona muito com essa falta de intimidade ou a falta de identidade que faz com que a gente queira se esconder atrás de uma justificativa. E aí nós vamos ver lá em 1 Samuel 15, você não precisa abrir, mas a gente está falando aqui de Saul. E lá em 1 Samuel 15, 3, Deus dá uma ordem, que se você quiser entender melhor essa ordem, ouça a ministração do pastor Josias sobre julgo desigual, que é reveladora, amém? Mas Deus manda matar todo mundo dos inimigos. Manda matar até as crianças, o Deus interpretado lá do Velho Testamento, numa outra condição. Antes de Jesus, ele diz lá no versículo 3, vai agora e fere Amaleque, destrói totalmente tudo que tiver, e nada lhe poupes, porém matarás homem, mulher, menino e criança de peito, bois, ovelhas, camelos e jumento. Não fica chocado com esse texto não, você assiste a ministração, você vai entender. O mérito aqui hoje é, Deus foi claro no comando? Foi bem claro. Ele não falou todo mundo não, ele falou homem, mulher, criança e até bebê de peito. Ou seja, ele queria exterminar aquela população, aquela comunidade. Ele era o desejo dele. Vai estudar para entender, mas era o desejo dele. E ele foi claro com Saul. Saul vai para lá, e lá no versículo 9 diz, e Saul e o povo pouparam Agag e o melhor das ovelhas e dos bois, os animais gordos e os cordeiros, e o melhor que havia, e não o quiseram destruir totalmente. Vontade deles, não era comando de Deus. Pastor, por que o senhor está falando isso? Porque tem muita coisa na nossa vida que é vontade nossa e a gente bota na conta dele. Tem muita coisa na nossa vida que Deus é claro em dizer não faça e a gente faz como uma justificativa. E quando dá errado, a gente fica envergonhado, mas foi decisão nossa e está tudo bem, eu estou junto contigo. Tomo muita decisão errada às vezes, ok? Mas eu preciso arcar com elas. E aí, quando o profeta chega e vai falar com ele, Saul responde o seguinte no versículo 21. Mas o povo, vamos lá, no 20. Então disse Saul a Samuel, pelo contrário, Samuel dizendo que ele desobedeceu, dei ouvidos à voz do Senhor e segui pelo caminho no qual o Senhor me enviou. E trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas os destruí totalmente. Mas o povo tomou dos despojos, ovelhas e bois, o melhor do designado à destruição, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gigal. Deus pediu sacrifício? Deus pediu para poupar alguma coisa? Agora, nem foi Saul. Aí Saul diz que foi o povo e para agradar a Deus. Saul é o gerente da história. Ele nem desagradou o cliente, mas também não obedeceu o patrão. Ele quer ficar bem na fita com todo mundo. Funciona com Deus? Não funciona, querido. Não funciona. Terceirização, vitimismo. Ele está se colocando numa posição que não é justa, porque ele tem autoridade. Foi dado autoridade a ele. Saul foi levantado a ser rei, o primeiro rei daquele povo. Foi dado autoridade a ele e ele usufruía dessa autoridade. Mas quando deu errado, foi o povo para te agradar. Resolve alguma coisa? Não. Agora me diz uma coisa, que é pior? Saul ter poupado o gado das ovelhas ou Davi ter seduzido a mulher do amigo e mandado o amigo morrer na guerra para ficar com a mulher? O que é pior para você? Ovelha e boi ou a única mulher do seu amigo? Ainda mandar o amigo morrer para ficar com a mulher dele? No seu julgamento humano, o que é pior? Os homens, pelo amor de Deus, me dão apoio. Eu não encontro nenhum pecado na Bíblia maior do que esse. Porque a gente entende bem o que é amizade de homem, fidelidade de uma amizade e a mulher do seu amigo. Por mais que seu amigo apronte, seja do mundo, mas você crê que a sua mulher vai respeitar.
E aí Davi não só seduz essa mulher, como manda o cara morrer por ele para ficar com a mulher. Eu não encontro na Bíblia pecado maior. Na minha concepção humana, amém, queridos? Deus é Deus, eu estou falando em meu nome. Mas o que acontece? Saul, quando é corrigido, coloca a culpa no povo, diz que é para agradar a Deus, e ainda pior, pede para o profeta orar por ele na frente do povo, para ele ficar bem na fita, para ele não perder os seguidores dele, para ele ficar bem no Instagram. Davi não, querido. Davi, quando chega o profeta e diz para ele o que ele fez, Davi se expõe. Davi coloca roupa de saco lá, que é a maneira que eles externavam a aflição deles. Davi se expõe, reconhece o erro, entra em jejum, porque vem a promessa de que o filho vai morrer. E ele se expõe naquilo que ele errou, e ele mata no peito. Ele não diz foi o povo, ele não diz foi a mulher, ele não diz foi ninguém. Ele diz, eu pequei contra o Senhor. E ele mata no peito. E ele termina fazendo esse erro e Deus dizendo, um coração segundo ao Senhor. Davi terminou a história assim. Escolheu as consequências? Escolheu. Teve uma casa. Davi foi um rei de sucesso e um pai de família fracassado. Perdeu filho, perdeu esse filho, perdeu outro filho morto por um outro filho. Viveu um desajuste familiares, porque as sementes têm consequência. Mas em Deus, um homem segundo o coração de Deus. Por que não errou? Não, errou e grave, mas matou no peito. Não terceirizou, não justificou, não jogou para ninguém. Falou, eu pequei contra o Senhor. E o que eu acho fabuloso de Davi, para mim um ensinamento. Eu não sei nem se é doutrinariamente. Para mim foi um ensinamento. Enquanto a criança está doente, enquanto a criança está com perigo de morrer, Davi está de jejum, roupa de saco, etc. Morreu, Davi toma banho e segue a vida. Porque dali ele sabia que não podia fazer mais. Enquanto ele pôde, e na concepção dele ele queria comover Deus, ele fez. Mas depois que resolveu, tomou banho, trocou a roupa e vida que segue. Agora eu não posso fazer mais nada. Mas sofreu as consequências, aceitou o erro. Então, a gente vai ver dois homens em circunstâncias diferentes, mas que um matou no peito e o outro passou adiante. Querido, parece, você pode estar pensando, mas esse assunto do culto de domingo que trouxe a minha família? Porque é uma virada de chave quando você define que você é dono da sua vida. Porque a gente habituou a dizer que deu certo ou deu errado, Deus está no controle. Deus só está no controle quando você entrega o controle para Ele. Porque Ele já te entregou na tua mão. Deus criou o homem e deu ao homem domínio. Para Deus ter domínio na sua vida, você precisa pegar esse domínio e devolver para Ele. Se você não faz isso, o que você fizer é colheita sua. E por que às vezes o evangelho fica travado? Porque eu estou sendo perseguido no trabalho, é porque eu sou cristão. Não, é porque você chega atrasado. Porque na segunda-feira você chega tarde, porque saiu do culto, foi comer pizza e perdeu o horário. Porque você quer ler a Bíblia no horário que você está recebendo para trabalhar. No horário que você está recebendo para trabalhar, você tem que trabalhar, senão você está roubando o seu patrão. E aí essa terceirização faz com que às vezes o evangelho seja envergonhado. Faz com que a nossa vida não seja uma referência. Faz com que a nossa vida não seja a Bíblia que as pessoas precisam ler. Porque seja o homem mentiroso, mas Deus não. E eu não posso fazer nada que contradiz a palavra de Deus. Tá silêncio, você me ama? Familiares que nos visitam, pega o que for bom e o que não for você joga, bota no caixinho do prato. Mas eu creio, queridos, que isso é uma virada de chave. Virada de chave, porque deixa eu dizer, a justificativa vicia. Ela vicia. E deixa eu falar, você que acostuma a ter justificativa para não fazer, você vai gastar mais energia planejando não fazer e justificar do que pensando em como fazer. Porque o teu cérebro vai viciar. Então, deixa eu dizer, você foi chamado para ser um solucionador de problemas.
Você foi projetado para fazer diferença nessa terra. Você foi projetado por Deus para viver circunstâncias e, se necessário, atropelar elas. Ah, o senhor está falando de temperamento. Não, não estou falando de temperamento. O modo como isso vai ser feito vai variar bastante. Eu vou ser bem barulhento, Josias vai ser bem silencioso. A gente tem um modo operante diferente. Mas aquilo, o caráter que Deus colocou em nós, esse precisa ser estimulado. Porque vicia, querido. E aqui você não vai lembrar, nem apontar, nem cutucar ninguém. Mas você conhece pessoas que têm justificativa para não fazer tudo, não é? Ela já acostuma, é porque. Querido, é porque não resolve nada. O que resolve é você receber algo e devolver a solução. Porque o próprio Senhor diz: por que me diz que eu sou Senhor, Senhor, e não faz o que eu digo? Por que me chama de Senhor, Senhor, e não faz o que eu peço? Se a Bíblia diz que aquele que ama é o que cumpre os mandamentos, não é o que justifica o que não cumpriu. Aquele que ama é que cumpre. Por quê? Porque para cumprir mandamento e ordem exige esforço, exige empenho, exige dedicação e muitas vezes sacrifício. Sabe, queridos, deixa eu dizer uma coisa para você. Deus, o fogo desceu várias vezes na Bíblia. Várias vezes desceu fogo do céu. Mas se você olhar, na maioria das vezes tinha sacrifício envolvido. Talvez você não entenda. Por que Elias mandou jogar água para Deus lamber com fogo? Ah, era só para mostrar que era extraordinário. Estava molhado e mesmo assim Deus lambeu? Não, querido. Eles estavam em período de seca. A água era a coisa mais valiosa que eles tinham. E Elias diz assim: coloca água aqui. E Deus manda fogo e lambe aquela água, mas depois manda chuva. Porque Deus não vai pegar nada seu que não vai te dar em dobro. Mas primeiro deu a água, depois lambeu. Agora você acha que Deus queria água ali ou queria justificativa? Deus, mas nós estamos numa seca. Como eu vou gastar água ali? Eu podia dar de beber às pessoas estão com sede. Mas era a água que ele queria ali. E foi a água que foi colocado lá. E Deus lambeu a água, porque o sacrifício que você der, ele vai receber. Agora ele vai multiplicar, querido. Logo depois veio chuva. E aí muitas vezes na nossa vida a gente não está vivendo o melhor de Deus, porque a gente pensa que Deus precisa de algo que é nosso. Jesus pede o barquinho a Pedro. Para Jesus? Não, querido, para Pedro. E para o outro barco que estava do lado, que não tinha nem nada a ver com a história, eram 2 barcos. Jesus precisava de barco para andar na água? Não, querido, Jesus andava sobre a água. Ia dar muito mais ibope Jesus subir lá na água andando e pregar. Mas ele fala: Pedro, me dá o teu barco. Naquele momento eles não tinham relacionamento ainda. Pedro estava cansado, pescou a noite inteira, não pegou nada, estava esgotado. Queria ir prestar barco? Nada, queria ir para casa. Mas deu o barco. O que aconteceu depois? Jesus pregou. E depois o que aconteceu? O barco tem a maior pesca que já tiveram. Agora, foi só o barco? Não, foi o outro que estava do lado também. Porque as redes quase se romperam e precisou chamar o outro barco. Porque quando você for em obediência, quando você fizer o que Deus mandou fazer, vai abençoar você e quem está perto de você. Vai abençoar você e quem está contigo. Por quê? Porque é uma influência. Da mesma maneira que o diabo influencia para não fazer, Deus vai ter uma influência para fazer e prosperar você e quem estiver à sua volta. Então, querido, a gente precisa entender que nós temos expectativas em Deus, mas Deus também tem expectativas em nós. Pastor, e o senhor está falando isso porque o senhor obedece tudo sempre? Claro que não. Claro que não. Senão eu já estava muito mais longe. Algumas vezes eu rateei. E por conta de ratear, perdi tempo. E por que eu estou falando isso para você? Para você não perder. Porque eu posso ensinar com aquilo que eu vivi, com aquilo que eu venci, mas eu também posso ensinar para você com aquilo que eu não venci. Na época, porque agora está vencido. Amém, queridos? Então, quando a gente entende isso, quando a gente assume o nosso protagonismo, eu sou dono da minha história. Deus me deu o domínio. Deus deu o comando. Eu vou fazer se eu quiser. Porque eu não tenho dúvida do caráter de Deus. Você pode vacilar sobre o seu caráter. Será que eu consigo? Será que eu não consigo? Mas o de Deus não.
Você não tem mais como perguntar se Deus quer. Deus quer. Ah, se eu estou com vem um laudo, uma enfermidade, Deus quer me curar? Quer. Então agora mata no peito e diz: falta para mim, sou eu que tenho que me posicionar. E se você não conseguir, bem-vindo ao clube, todos nós já te amamos. Que bom que tem alguém do seu lado que diga: vamos lá, eu te ajudo. Porque ninguém aqui é forte em todas as áreas. Nem vem que não tem. Um é forte em prosperidade, outro é forte em saúde, outro é forte numa outra área, mas ninguém aqui domina tudo, porque senão você é Jesus, está no corpo errado. Amém, querido? Eu tenho amigos que são muito fortes em prosperidade, tem problemas de família. Tem amigos que são muito fortes em família, tem questão de saúde. Por quê? Porque a gente está em aperfeiçoamento, a gente está crescendo. Mas naquilo que você é forte, mata no peito. Naquilo que você é mais fraco, pegue ajuda. Mas, querido, você é dono e protagonista da sua história. Diga comigo: eu sou protagonista da minha história. A minha história não vai ser escrita por mais ninguém. Ah, mas eu passei por isso, eu sofri isso. Querido, por favor, se você está aqui, viveu uma situação delicada, está vivendo uma situação delicada, eu não estou aqui dando aula, falando para você, eu não sou super-homem. Amém? Eu tenho minhas situações, mas eu peço ajuda. Por quê? Porque a gente precisa entender que a nossa vida, o domínio da nossa vida foi entregue a nós. Foi entregue em suas mãos. Eu sei que é bonito dizer que Deus está no controle. Parece muito espiritual, né? Deus está no controle. Eu fiz tudo errado, mas Deus está no controle. Querido, Deus não pode estar no controle se algo quebrou o princípio dele. Deus, o que agrada a Deus? Fé. Se não está tendo fé, Deus não está no controle. Porque Ele se move em fé. Ele estipulou depender da sua confissão de fé, da sua atitude de fé, da sua atitude de gratidão. Ele criou princípios. E aí você vai ter motivo para não crer? Vai! Mas se você não crê, diga: eu não creio. Não bota na conta de Deus, Deus está no controle. É uma palavra muito fácil, mas ela vira um cacuete de vitimismo. Ela vira um cacuete de terceirização. E eu nem sei mais por que eu entrei nesse caminho, mas agora eu já fui ladeira abaixo agora. Eu não sei, mas querido, deixa eu dizer, terceirização não vai te levar a lugar nenhum em Deus. Você está no controle da sua vida. E ela vai dar tudo certo se você estiver obedecendo os princípios de Deus. Amém? Então a gente vai ver Davi se comportando com Natã completamente diferente de Saul com Samuel. Davi mata no peito: eu pequei. E querido, se você pecou, bem-vindo ao clube. Só diga: eu pequei. Não coloca a mulher que tu me deste, o povo que fez. Não, foi você. Agora deixa eu dizer, tem coisas que você vai assumir que você fez. Agora assume também as suas omissões. Amém? Eu sei porque sei que há um tempo de virada. E a gente não pode andar com muleta. A gente se pega na muleta da justificativa. Eu não posso, eu não consigo. Eu sou assim porque fulano fez isso comigo. Não, querido. Não é assim que funciona, não. Se fosse assim, a Joyce Maia não seria quem é. Foi abusada pelo pai. Anos e anos. E hoje resgata mulheres do mundo inteiro. Deixa eu dizer, a tua dor pode te cancelar ou pode te fazer mais forte. Aquilo que você viveu pode anular o seu chamado ou fazer com que ele seja ainda mais poderoso. Então, se na sua frase vai ter uma terceira pessoa, Deus não está nesse negócio. Porque nem o diabo tem esse poder. Porque às vezes é tudo nas costas do diabo, né? Minha carne quer, eu quero, aí eu digo que foi o diabo. Não, querido. Tem muita coisa que a sua carne que quer. E que você vai precisar dominar. Que o diabo nem se dá o trabalho. Eu vou dizer, a tua carne é mais criativa que o diabo. Porque tem coisas que eu ouço que eu falo assim: meu Deus, de onde tirou essa ideia, né? Agora, a gente não pode terceirizar. Por quê? Porque Deus tem um plano para você. A promessa que Ele deu foi para você. O que o Espírito Santo falou foi para você. Ele disse que você vai viver, você vai viver. Ele disse que você vai ser próximo, você vai ser próximo. Mas eu recebi a palavra hoje, ontem saiu tudo da minha conta. Fica tranquilo. Se Deus falou, vai ser restaurado e restituído.
No lugar onde você foi humilhado, a sua honra será dobrada. Fica tranquilo, querido. Agora, o que vai acontecer? Você precisa estar no protagonismo da sua vida. Deus sabe que a gente tem aflições? Sabe? Salmo 34 diz, muitas, Salmo 34, 19, muitas, diga comigo, muitas são as aflições do justo, não são poucas. Muitas, mas o Senhor livra de quantas? Todas. São muitas, são, mas Ele livra de todas. Todas é o quê? Todas. Não fica nenhuma exceção. E quem pode atrapalhar isso? Só eu, mais ninguém. Então Ele sabe que a gente tem aflições. Salmo 10, para você que possa estar pensando assim, Ele não sabe o que eu estou passando. Não sei mesmo. Mas deixa eu dizer uma coisa. Eu já passei por muita coisa aqui que você nem imagina. Eu já preguei sobre prosperidade aqui com boleto atrasado no banco. Eu já preguei sobre cura aqui com laudo negativo do médico. Por quê? Seja todo homem mentiroso, Deus verdadeiro. Ou você acha que eu estou aqui há 11 anos e está tudo bem? Ou você acha que todas as vezes que eu subi aqui estava tudo bem? Não, querido, às vezes, como diz o pastor Guilherme, o sangue está na canela. Agora eu decido se a circunstância vai me levar ou se eu levo ela. E muitas vezes, vou falar com a voz mansa que eu não quero te ofender, você foi uma bucha. Porque eu estava pregando para você o que eu precisava ouvir. Eu estava reafirmando e dizendo, Satanás, você quer me envergonhar nisso? Sou eu que vou te envergonhar. Porque eu sou implicante, filho caçula, o menorzinho, 5 filhos. A força do caçula é a implicância. Quem não tem força, né? Então eu sou implicante, desculpa a decepção, eu sou implicante. Só que eu faço o seguinte, se o diabo vier, eu vou implicar com ele. Algumas vezes eu faço para agradar a Deus, outras eu faço para implicar com o diabo. Amém? Vou dar uma oferta, aí o meu carro bateu. Aí o que eu faço agora? Vou deixar de dar oferta? Não, me dá o orçamento do carro. Vou dar o dobro do que eu paguei no carro para a oferta. Para quê? Para agradar a Deus? Também. Mas eu gosto de saber que o diabo pensou que ele ia fazer uma coisa e ele foi envergonhado. Eu gosto dessa ideia. Mas isso não é doutrina, amém? Isso é só implicância minha. Eu prefiro desagradar o diabo do que ficar na dúvida. Então isso é você entender que você não pode ser, como Jesus disse que não é vítima. Jesus podia dizer assim, realmente vai ser muito sofrido. Não, querido. Não, arreda Satanás. Tem gente aqui hoje que precisa dizer para a informação que recebeu, arreda Satanás. Veja bem, você não vai falar com o gerente do seu banco que ele não tem culpa. Amém? Nem com o médico que está lá com o laudo. Todos estão falando que é natural. E eles estão fazendo o papel dele. Agora você precisa fazer o seu papel. Porque, querido, deixa eu dizer uma coisa. Se eu te entregar uma nota fiscal no seu nome, da Casa Bahia, dizendo que você vai receber uma geladeira na sua casa, você duvida? Não? Então pega a sua Bíblia aí, por favor. Em nome de Jesus. Essa nota fiscal que está aí na tua mão é tua, está em teu nome. Deus disse que Jesus levou sobre si as dores e enfermidades. Você acredita mais em mim na Casa Bahia do que em Deus? Você acredita mais em mim e numa nota fiscal emitida por homens do que no Deus que escreveu essa palavra? Ah, mas quem escreveu isso foram homens. Tá bom, e se eu dissesse que eram galinhas, você acreditava? Foram homens inspirados por Deus. Para quê? Para a sua vida, querido. Agora a circunstância vai bater palma? Não vai. Ela vai fazer de tudo para roubar isso de você. Agora você escolhe, mata no peito ou delega. Ou terceiriza, ou diz que a culpa é de fulano, de Beltrano, da circunstância, do lugar que eu nasci, porque eu era pobre, porque minha mãe era assim, porque meu pai era assado. Querido, todo mundo tem justificativa para não fazer algo. Todo mundo tem, inclusive o que vos fala. Agora eu preciso saber com quem é meu compromisso. Deus criou o homem e falou, tenha domínio. Ele não falou, vai querido, que eu estou no controle. Vai lá, volta, agora, não, vai. Eu te dou domínio. Fala. Crê e fala. Crê e fala. Crê e fala. Haja altura. Ah, mas eu não consigo. Oh, glória a Deus. É a hora de Deus agir. Ou você acha que eu estou aqui porque eu conseguia? Querida, eu tinha feito 5 ministrações na vida. Num púlpito. 5.
5 ministrações. E eu vim substituir um dos mestres mais renomados do Verbo da Vida pregando. Pastor Marcos Honório Júnior, um mestre, com todos os versículos de cor e salteado. Eu não guardo nenhum. Não guardo número. Preciso escrever, não guardo. Guardo um monte de coisa. Sei tudo que você falou no gabinete para mim, mas não guardo o número do versículo. Sei onde ele está na minha Bíblia, que eu sou visual. E vim substituir. Eu podia? Claro que não, querido. Comerciante, trabalhando no shopping de domingo a domingo. Abria o escritório às 8, fechava a última loja às 11. Tinha condição, abria domingo, feriado, não tinha condição nenhuma. E que Deus queria saber de mim? Em mim eu não posso, mas eu vou seguir o teu comando. Eu tinha justificativa para não estar aqui? Tinha. Um monte. Estava fazendo escola de ministros naquele ano, sábado e domingo. Eu estou falando isso para você achar que eu sou bom? Não, eu estou dizendo para dizer, eu estou falando para você para entender que quando Deus disser para fazer, Ele garante. Não estou dizendo que vai ser fácil, mas Ele garante. Agora, o que você precisa fazer? Assumir o protagonismo da sua vida. Não é Deus somente, não é o diabo, não são as circunstâncias. Deus ama tanto você que Ele te deu de presente o domínio da sua vida. Abre lá comigo em Marcos 10, versículo 46, diz assim: e foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Quem era Bartimeu? Cego, mendigo e filho de Timeu. Qualificação de Bartimeu: cego. Profissão de Bartimeu: mendigo. E filho de Timeu. Timeu significa uma pessoa de alto conceito. Aí qual a importância disso? É mais fácil ser um mendigo, filho de mendigo, do que um mendigo, filho de alguém de alto conceito. Era um lugar de muita vergonha, mas esse era o rótulo que ele recebeu. Esse era o estigma que estava sobre ele. Mas ele ouviu falar de Jesus. Você está aqui porque você ouviu falar de Jesus. Ah, mas eu tenho uma tia que morreu disso, eu tenho um primo que morreu daquilo, eu tenho outro que quebrou, eu tenho outro que faliu. Querido, eles não estavam perto de Jesus como você está. Não entra nessa de viver a consequência da vida dos outros, não. Amém, querido? Na pandemia, um monte de igreja fechou, e eu não estou condenando nenhuma igreja. A nossa cresceu. A minha história é minha história. Eu não estou dizendo que eu sou melhor que ninguém, não, mas eu decidi crer que a igreja ia ser preservada. Foi a minha oração. A igreja vai ser preservada. Eu não vou perder ninguém. A igreja vai ser preservada. Eu não vou perder ninguém. Aí um dia um pastor Alex chegou e falou assim: a gente vai chegar do outro lado mais rico ainda. Eu falei: peguei também. A gente não vai perder ninguém. A igreja vai ser preservada e a gente vai sair mais rico. Tinha base para isso? Nenhuma. Mas Deus me confiou a igreja. Sou eu que decido, querido. Aí eu vou dizer: não, mas o povo não quis. Não, querido. Eu converso com outros pastores que às vezes dizem: o povo da minha igreja é frio. Eu falei: querido, não existe isso. O povo da sua igreja é a sua cara. Desculpa, né, para vocês. É uma notícia meio chata. Eu sei, não é fisicamente não, irmão, tá? Mas é naquilo que é colocado. Valores que você tem que vêm da liderança. Isso é natural. Então, se a igreja está fria, eu tenho que olhar a minha vida. Eu tenho que olhar a minha vida. Eu não vou dizer a igreja está fria. Não. Se a igreja está fria, eu estou fazendo alguma coisa errada, porque sou eu que estou aqui conduzindo. Ou você anda no ônibus e decide o lugar. O motorista que decide. E te avisa onde você pode descer. Então aqui, Bartimeu estava nessa condição. Aí diz assim: ouvindo que era Jesus, o Nazareno pôs-se a clamar Jesus: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele entendeu quem era Jesus. Filho de Davi era a promessa do Messias. Ele entendeu. Quando ele entendeu isso, ele chama compaixão. A Bíblia diz que muitos o repreendiam para que se calasse. Não vai faltar gente do seu lado, inclusive da sua família, para dizer para você se calar. Se você falar fé, vai ter muita gente dizendo para você se calar. Agora, se você falar desgraça, vai ter muita gente para te ouvir. Se você falar é assim mesmo, tá todo mundo quebrando, tá todo mundo falando, e minha prima morreu disso, meu time, vai ter um monte de gente para te ouvir. Agora, se você falar fé, você é abusado,
você é da teoria da prosperidade, você vai ser acusado de um monte de coisa. Mas deixa eu dizer, eles vão ver o resultado, fica tranquilo. Fica tranquilo. Estou cansado de ouvir história de médico dizendo que o exame estava errado. Porque disse que ia acontecer e depois reverteu e falou que aconteceu algum erro. Não aconteceu erro nenhum, não. É Deus na história, querido. Deus entra e vai mudar a circunstância. A gente precisa entender que quando a gente não fala o que Deus falou, a gente está andando sem fé. E não tem como agradar a Deus sem fé. Você não vai agradar a Deus por compaixão. Ah, Deus está vendo o meu sofrimento. Tá vendo e está dizendo, vai filho, faz alguma coisa. Vai filho, faz alguma coisa. Como aquele pai que vê um filho que já é grande e ele tira a rodinha da bicicleta. O filho cai, o que ele faz? Desiste? Não filho, monta de novo, faz alguma coisa. Então a gente vai ver Jesus representando isso e mostrando o que Bartimeu faz, que eu acho maravilhoso. Quando Jesus finalmente diz, deixa ele vir, antes de Bartimeu ir e ser curado, ele faz um gesto maravilhoso, você já deve ter ouvido falar. Ele pega a capa dele e lança fora. O que é relevante nisso? Aquela capa simbolizava a condição e a circunstância dele. Não era uma capa de autoridade, era uma capa de mendigo. E aquela capa dizia qual era a condição dele. Antes de ser curado, diga comigo, antes de ser curado. Antes dele começar a ver, antes dele deixar de ser mendigo, o que ele faz? Ele pega o rótulo e arranca. Ele pega aquele estigma que está sobre ele e lança fora. Porque alguém vai dizer para você que você é isso, que você é aquilo, que você sempre fez isso, que você nasceu assim, que você... Querido, pega esse estigma, arranca e lança fora. Você é o que Deus disse que você é. Não aceita nenhum estigma de alguém. Não aceita, nem que seja do seu pai e sua mãe. Porque infelizmente, às vezes a influência, assim como foi com Pedro, a influência usa seu pai e sua mãe para dizer, você não vai a lugar nenhum, você não consegue, você é burro. Não, querido, pega essa capa, lança e joga fora. Você está na frente de Jesus. Se você está na frente de Jesus, você está diante do rei, você não vai entrar com capa nenhuma que diga que você não é digno, que diga que você não é merecedor. Então Bartimeu pega aquela capa e lança fora. Eu não sei qual é a sua capa. Ah, minha capa é porque eu fui abusado. Que coisa triste. Deixa eu dizer uma coisa mais triste ainda. É mais comum do que você pensa, infelizmente. Quantos gabinetes com abuso, inclusive familiar, é uma coisa mais comum do que você imagina. E eu acho muito triste dizer isso. Mas eu estou dizendo para você saber que você não é o único. Ah, mas eu passei por isso, eu passei por aquilo, eu enterrei meu pai, enterrei minha mãe. Querido, eu enterrei filho com 3 dias, enterrei irmão de suicídio, enterrei pai de câncer. Eu sei o que é dor, mas eu sei o que Deus falou para minha vida. Eu sei o que eu tenho para fazer nessa terra. Não era nem para estar aqui. Sobrevivi de 2 abortos. Não era para estar aqui, nasci de 7 meses em reação abortiva. Não era para estar aqui. Era o 5º filho. Minha mãe chegou a levar o copo na boca para abortar. E graças a Deus desistiu. Por quê? Porque eu sou bom, Deus tem um propósito para mim. Aí se tu não acha que não é, tá tudo certo com você. Eu me acho bom porque Deus tem um propósito para mim. Não era para estar aqui, querido. Não fui desejado, eu fui um filho ops. Não era planejado, meu pai queria um filho homem, já tinha tido, aí eu nasci. Mas Deus queria, Deus tem um plano para mim, Deus tem um plano para você, Deus tem um projeto para você. Agora Ele vai entregar na tua mão, faça jus à confiança que Ele está dando a você. Deus tem um plano e um projeto, você já recebeu palavra, você já recebeu instrução. Crê nisso e não negocia com circunstância, não terceiriza, não passa para ninguém, não se vitimiza. Ah, mas eu sei o que eu estou passando. Deus sabe, Deus sabe. Eu estou dizendo que a sua dor não dói, dói, mas faz parte. Você é mais que vencedor e você vai chegar lá, amém? E eu quero concluir pedindo a você para abrir o último texto. Abre lá comigo em Lucas 5. Oh, glória! Hoje você vira a mesa. Amém? Hoje você vira a mesa.
Querido, tem muitas situações na nossa vida que a gente tem que virar a mesa. Não fica esperando alguém tirar a mesa da sua frente. Tem coisas que você tem que fazer. E aqui ele diz em Lucas 5,17: ora, aconteceu que num daqueles dias estava ele ensinando, e achava-se ali assentado fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Diga comigo: o poder do Senhor estava com ele para curar. Vou fazer a conta com você. A Bíblia diz que Jesus de Nazaré andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os enfermos, aos oprimidos do diabo. Você conhece isso? Está lá em Atos, curando a todos os oprimidos do diabo. Então, doença é opressão do diabo, é a ideia do diabo, é a ausência de saúde, que a saúde é plano de Deus. Onde Jesus passava, era curado. Um outro versículo diz que quando tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu ali estarei. Então 2 e 2, 4. Somos mais de 2 ou 3. Você está aqui por minha causa? Eu espero que não. Você nem sabia quem ia ministrar? Porque quando é conferência alguma coisa, você sabe o banner, pode até vir por causa do ministro, mas hoje você não sabia. Então você está aqui porque você queria ver Jesus, a palavra. Você está reunido em nome dele. Somos 2 ou 3, estamos reunidos aqui em nome de Jesus. Ele disse que quando tivesse 2 ou 3 reunidos, ele estaria lá. E a Bíblia diz que onde ele estava, a benignidade de Deus se manifestava, e ele libertava os oprimidos do diabo e curava. Então, querido, cada culto que você vier, você tem que crer que Jesus está aqui e você vai ser curado. A Bíblia diz que ele levou sobre si as dores e enfermidades. A Bíblia diz que ele se fez pobre, você fez rico. A gente tem que crer nessas coisas. Ah, mas isso é teoria da prosperidade. Graças a Deus. Se você quiser a teoria da miséria, é outro endereço. Amém, querido? Porque a Bíblia diz que Deus se alegra com a prosperidade dos filhos. Então não vou ensinar você a ser pobre. Pobre é uma circunstância. O que é pobreza? Para você entender e não achar que é preconceituoso. Pobreza é quando você tem somente o necessário. Sabe aquela oração que você fazia? Eu não peço nada a Deus, só o necessário. Você é pobre, porque você vive na régua, na conta. Miséria é quando falta o necessário. E riqueza é quando você tem o necessário e ainda sobra para abençoar alguém. É esse o nosso padrão. Amém? Tem gente que ganha 10 mil e é pobre, porque paga as contas e fica zerado. Tem gente que ganha um salário mínimo, dizima a oferta e aquilo rende. Então, não é número. Prosperidade não é número, amém? Então, acredite nisso. Mas aqui, nós vamos encontrar... Jesus estava lá, o poder do Senhor estava lá para curar. Então, vieram uns homens trazendo em um leito um paralítico. E procuraram introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. Aquele homem tinha todas as justificativas para não chegar a Jesus. Paralítico, numa maca, o lugar estava cheio. Quantos no lugar dele ia dizer: vou voltar outro dia, depois eu vejo? Quantos iam fazer isso? Aquele homem disse: não, me sobe lá no telhado. Querido, subir no telhado normal é uma coisa, subir no telhado paralítico, confiando nos amigos. Graças a Deus ele escolheu bem os amigos dele. E ele chega diante de Jesus naquela maca. Aí eu gosto da condução que Jesus faz. E aí ele vai trazer, e não achando onde introduzi-lo, desceram por cima. Jesus perdoa os pecados. As pessoas não entendem o que significa aquilo. E ele diz: o que é mais fácil dizer, perdoa os pecados ou levanta e anda? Então ele disse, lá no 24: eu te ordeno, levanta, toma o teu leito e vai para casa. Agora, olha a condição. Jesus não levantou ele. Jesus não pegou o leito. Jesus jogou na conta dele. Ah, você quer ser curado? Levanta. Pega a circunstância que te conduziu até aqui e leva ela para o lugar que ela tem que ir. Querido, é uma inversão. E se você for ver esse texto em outro lugar, e eu quero concluir com isso, lá em Mateus 9, ele fala a mesma coisa: levanta, toma o teu leito e vai para casa. E numa outra circunstância de leito também, a gente vai ver aquele paralítico que estava à beira
do lugar esperando os anjos mexer. Tanque de Betel. Ele estava lá esperando o anjo mexer as águas. Jesus chega lá e encontra ele. Agora eu acho curioso que naquele lugar tinha muita gente, mas Jesus encontrou ele. Acho que 38 anos, se eu não me engano, que ele estava naquela condição. Jesus fala com ele e pergunta para ele o que ele quer. Sabe qual a resposta daquele cara? Ele justifica. Ele não diz que... A pergunta é assim: queres ser curado? Gente, quer ser curado? Quais as duas possibilidades de resposta? Sim ou não? O que ele falou? É porque eu não consigo chegar na água. É porque as pessoas... Lógico, ele era paralítico, ele nunca ia ser o primeiro a chegar na água. Mas Jesus não estava perguntando para ele a justificativa. Jesus só perguntou: quer ser curado? Ele até respondeu errado, mas a misericórdia do Senhor foi tão grande que ele falou: levanta, pega a tua maca, pega teu leito e leva ela. E hoje é a pregação que você está ouvindo. Eu não sei o que a circunstância, o estigma, o laudo, a conta bancária, eu não sei o que essa marca está falando para você, mas o tempo dela te conduzir acaba hoje. Glória a Deus. Amém. Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/Campo Grande RJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.